Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Eu estou tratando agora sobre, levantando um tema sobre a sepultura oculta de Cristo. E é essa possibilidade de que os ossos de Cristo possam ser descobertos. Essa é meu objetivo. Eu digo isso pelo seguinte, porque eu talvez seja a primeira pessoa que esteja afirmando um local onde estão os ossos de Cristo. Que eu saiba, isso é uma coisa inédita. Ninguém afirmou isso assim com convicção. Ninguém. Os outros denominados cristãos não acreditam nisso. Ficam aí com a sua restrição mental e espiritual, porque não compreende a espiritualidade, as leis da criação. Portanto, não compreende verdadeiramente Deus e a sua justiça. Mesmo o seu amor, não compreende. Porque as palavras de Cristo não estão vivas nele. Só tem presunção, tem fanatismo, e etc. E etc. Né? Agora, em relação à ciência, que arqueológica, qualquer cientista físico vai dizer que sobre a questão de Jesus Cristo, que o corpo dele foi ocultado pelos seus discípulos. Isso não é um consenso. Agora não se sabe onde. Eu não sou cientista, sou um espiritualista. Eu leio a mensagem do Graal na luz da verdade de Abdushi. E através dessa obra eu pude elaborar a minha teoria. Então, o que acontece? Eu, possivelmente, eu não conheço nenhuma outra pessoa que tenha dito, apontado o local exato onde estão os ossos de Cristo, onde foram ocultos. Eu aponto, eu afirmo que estão, de acordo com a minha convicção, com o meu estudo. Está precisamente no fundo da caverna órbita direita do Calvário de Gordo, em Jerusalém. É lá que está a entrada para o sepulcro oculto de Cristo, onde estão guardados e preservados seus ossos. Essa é a minha convicção. É claro que sendo uma teoria, só através de uma investigação arqueológica que pode ser comprovado isso. Mas eu estou indicando. Naturalmente, a maior parte das pessoas não vão levar a sério. Os chamados, os autodenominados cristãos, jamais, porque eles estão com a doença da crença cega, dos dogmas falsos, do fanatismo, da presunção, ou seja, em resumo, da idiotia espiritual. Então eles não vão acreditar mesmo, vão rejeitar. A ciência, por outro lado, também vai virar as costas, porque eles não acreditam em espiritualidade, eles descartam a existência de Deus, enfim, eles consideram Cristo como uma pessoa histórica, e não consideram ele como filho de Deus, consideram ele como uma pessoa histórica, e eles só podem dar crédito, então investigar alguma coisa assim, com base no seu restrito pensar que é puramente técnico, puramente intelectual, não tem nada. Eles descartam qualquer fonte espiritualista nesse sentido. E o fundamento, onde que está o fundamento da minha teoria? Está a mensagem do Graal.
na luz da verdade, que eu acredito que é a nova palavra viva de Deus. E, então, através do livro Os Apóstolos de Jesus, que é editado pela Ordem do Grau na Terra, www.graal.org.br, está lá no capítulo Maria Madalena a narração dessa vivência de Madalena, que ela que descobriu, ela foi a descobridora do local onde estão guardados, onde foi guardado o corpo terreno de Cristo, a sepultura oculta de e através dessa narração eu elaborei, fundamentei a minha teoria. Mas, enfim, deixando de lado os do contra, né, que naturalmente são a maioria, a grande, quase totalidade, né? Vamos colocar em percentual. De cada 100 autodenominados cristãos, quantos que iriam sequer ouvir ou considerar alguma coisa? Talvez de 100 autodenominados cristãos, talvez um queira pelo menos ouvir, tá certo? Pelo menos ouvir. Porque eu acredito que na verdade, talvez seja essa proporção de 1% dos autodenominados cristãos, sejam católicos ou qualquer outra corrente aí, evangélica ou tradicional. Eu penso que alguns refletem e acham que realmente o corpo de Cristo existe. Mas não falam porque seriam desconsiderados, né, pelos seus iguais lá, né, da instituição. São todos, na verdade, escravos das suas instituições. Porque eu sempre falo e reafirmo. Cada porta que se denomina assim cristão, qualquer lugar, seja catedral, seja templo, está lá cristão, que seja qual corrente, católica, ortodoxa, protestante, não passam de sepulcro, onde seus dirigentes, seus pastores, seus padres são os verdadeiros coveiros da palavra viva de Jesus, porque eles deformam, colocam sob o seu restrito pensar seus interesses. Isso sempre foi assim, desde que a Igreja Católica foi instituída. Só havia certa pureza e certa compreensão no cristianismo primitivo, porque não havia interesse de poder, de difusão, egoísmo. E claro, eu via também muitas interpretações errôneas, mas humanas. Mas havia a boa vontade, tá certo? Depois que começou com o catolicismo, se tornou oficial em Roma, começou todas essas graças. As conquistas dos povos, santificação de Maria, os santos, todas as barbaridades que não tem nada a ver com as coisas de Deus, né? Santificação de pessoas, inquisição, mortes na fogueira, massacre de povos, e, enfim, de certa forma, com o movimento protestante houve uma certa melhora em muitos aspectos. Lutero foi possivelmente um predestinado, mas isso, mesmo assim, ele tinha suas crenças limitantes, enfim, ele na verdade o mundo todo ele não tinha a mensagem do Graal que hoje tem, que é do prometido Filho do Homem, que é o Espírito Santo. Então, através da mensagem do Graal,
aqueles que a seguirem vai ter todo o esclarecimento do que é de fato a pureza, a justiça e o amor de Deus. Bom, então vamos agora à narração. Eu já num vídeo anterior eu li essa narração. Eu vou tentar ler trechos e comentar sobre essa descoberta de Maria Madalena, onde eu fundamentei a minha pesquisa, a minha investigação, né, sobre e creio, eu redescobri o local onde estão os ossos de Cristo, que é no interior do Calvário de Gordon. Na minha página do Facebook eu tenho lá, logo na foto da minha apresentação, né, a foto pessoal, aparece a foto lá do Calvário de Gordon, que indica onde está a entrada do sepulcro, onde estão as cruzes cinzeladas no arco superior. Então está tudo lá. Então não é segredo, basta as pessoas pelo menos lerem, se refletir sobre essa teoria, deixando aí por alguns minutos de lado sua crença religiosa, crença dita cristão. Sempre coloco isso, porque o que existe no mundo cristão não tem nada a ver com Jesus Cristo e a sua doutrina. É muito diferente. A doutrina de Cristo está na mensagem do Grau. Quem lê a mensagem do Grau vai se inteirar perfeitamente da doutrina de Cristo. E por outro lado também os cientistas. Esses são até mais indiferentes ainda, né? Mais indiferentes ainda. Estão tão convencidos da sua ciência, eles descartam tudo, né? Então, isso fica praticamente é impossível conversar com esse pessoal, né? Estão aí tão por demais convencidos da sua autoridade, então não tem como conversar com esse pessoal. Mas enfim, eu continuo divulgando. Eu acredito que mais cedo ou mais tarde haverá uma pesquisa arqueológica e muitos vão se convencer disso. Isso vai ser fundamental para que haja uma compreensão real da verdadeira espiritualidade e de Deus, e da sua justiça, da sua pureza, do seu amor. E, enfim, é só assim que nós podemos evoluir espiritualmente e alcançar nossa meta final, que é o retorno ao paraíso espiritual, como espíritos autoconscientes. Esse é o objetivo primordial de cada espírito humano em desenvolvimento, que é a nossa trajetória de encarnações, que isso já ocorre há 3 milhões de anos aqui na Terra. Rapidamente ela atravessou o jardim e o portão, que ainda estavam na escuridão, e correu para fora. Ela tomou ruelas silenciosas, pois nas ruas havia muito movimento também de madrugada. Já estavam estridulando e confusamente as muitas vozes regateando. Diferentes línguas uniam iguais a enxames de abelhas sobre as praças. Tropeiros de jumentos e camelos entravam carregados pelos portões com seus gritos singulares. Maria de Madalena, de madrugada, ela teve uma visão que o guia espiritual dela indicou que ela saísse da sua residência. Ela residia na cidade alta de Jerusalém, a área onde fica a nobreza daquela época, as pessoas abastadas, né? Então ela, após conhecer Jesus, enfim, a palavra de Jesus, ela transformou a residência dela em um abrigo para mulheres abandonadas. Então ela recebeu um aviso da espiritualidade para deixar a casa, que ela estava no final da missão dela terrena, né? E em direção seguir somente a ordem espiritual. Então, primeiramente, foi indicado para que ela fosse até aquele sepulcro vazio,
Então, isso, descreve essa narração exatamente isso, né? Quando, por exemplo, diz assim, que rapidamente ela atravessou o jardim e o portão que ainda estavam na escuridão e correu para fora. Esse jardim e portão é da residência dela, né? Deve ser uma residência grande. Quem vê os mapas históricos de 2000 anos atrás de Jerusalém vai ver aquela cidade alta que ficava na região, vamos supor, era mais ou menos um quarto de toda Jerusalém da época, né? Um terço ou um quarto de todo o território de Jerusalém. E ficava naquela região sudoeste. Seria uma parte. Então, então ela, de madrugada ela já saiu, né? Entregou a direção da casa, da instituição que ela tinha feito, né? Para a sua principal auxiliar e seguiu a ordem, né? E ela já pressentia que não iria mais retornar e realmente não retornou mais, né? Porque algum tempo depois, talvez acho que nem um ano depois, ela veio a falecer. Ela tomou ruelas silenciosas, né? Que eram as ruelas de Jerusalém. Porque o caminho que ela tinha que passar, quem vê um mapa histórico de Jerusalém, ela, havia muros separando, internos, né? Separando a área da cidade alta, da cidade baixa e da área mercantil também, e também o templo. São eram as 4 áreas principais que existiam em Jerusalém. A cidade alta, dos abastados, a cidade baixa dos humildes, o templo, cercado com as muralhas, e depois no setor norte, nordeste, a área mercantil. Então ela tinha que, pelo visto, me parece que não existia um portão nessa cidade alta para sair do lado externo. Ou então o caminho que ela fazia para ir lá ao Gólgota, onde Cristo tinha sido crucificado, ela tinha que necessariamente passar por um portão interno que passava nesse setor mercantil, vamos dizer assim. Por causa disso que ela disse. Já estavam. Ela tomou ruelas silenciosas. Então, quando ela fala, já tomou ruelas silenciosas, pois nas ruas já havia muito movimento também de madrugada, ela provavelmente já estava na área mercantil. Porque a cidade alta era espaçosa, eram grandes residências, e, enfim, e quando ela já estava nessa área mercantil, ela já teve que passar por ruelas. São casas pequenas, ruas estreitas, né? E pois nas ruas já havia muito movimento também de madrugada. Já estavam estridulando confusamente muitas vozes regateando. Diferentes línguas uniam iguais a enxames de abelhas sobre as praças. Então já ia a área comercial, que já estavam negociando, já regateando, né? Regateando é comercializando, né? Discutindo preços, né? Tropeiros de jumentos e camelos entravam carregados pelos portões com seus gritos singulares. É o comércio, né? Como usavam, né? Os mercantis. Madalena respirou fundo quando alcançou o caminho da colina, pelo qual ela, nos dias mais graves, tantas vezes havia seguido até a sepultura de seu senhor. Ali haviam-no sepultado, mas seu corpo já havia sido retirado quando o espírito dele lhe aparecera. Então aí ela já está, respirou fundo quando alcançou o caminho da colina, né? Esse caminho da colina é o Gólgota. Então ela nesse parágrafo aqui está dizendo que ela já saiu daquela área mercantil para o portão externo, que é o portão leste, que dava para o Gólgota,
possivelmente aquele portão que Jesus teria que passar para chegar no Gólgota e ser crucificado. É o mesmo portão. Então, ela pegou um caminho para chegar na colina. E ficava rente às muralhas da então Jerusalém. Ali havia um sepultado, mas seu corpo já havia sido retirado quando o espírito dele lhe aparecera. Esse espírito, quando o espírito de Jesus lhe aparecera, avisando, né, que até avisou, Maria, não me toque, né, porque você não aguentará a força, né, porque ela estava no corpo espiritual. Se o corpo físico, sem preparo, tentasse tocar o corpo espiritual, haveria um choque tão grande que fulminaria, vamos supor, Madalena, né? Tinha que haver algum preparo para que o corpo, aí o corpo espiritual de Madalena teria que tocar o corpo espiritual de Jesus. Aí seria possível, né? Mas tem que ter um preparo, né? Porque aí o corpo físico faz movimento, mas quem está tocando no corpo é o corpo espiritual de Cristo, só pode ser o corpo espiritual da própria pessoa, de Madalena. Seria quase como aconteceu com Tomé. Foi o corpo espiritual de Tomé, o corpo anímico, que tocou o corpo correspondente anímico e espiritual de Jesus. Daí Tomé pôde sentir. O corpo físico faz o movimento, mas na verdade quem está prevalecendo é o espírito, né? Então Tomé ele sentiu através do espírito e não do corpo físico. O corpo físico ele estava adormecido, ele só acompanhou o movimento para tocar o corpo espiritual de Cristo, porque ele já não tinha mais o corpo físico. Daí as pessoas estranharem, a própria Madalena ouviu ele de forma diferente, mais luminoso, mais alto. Então, já, embora reconhecesse que era Cristo, já ele estava diferente, porque ele já estava no seu corpo espiritual. De sofre. De sofre, Madalena teve o ardente desejo de examinar o lugar que realmente estava guardando o corpo do Senhor. Assim ela seguiu mais rapidamente seu caminho estreito e logo se encontrou na sepultura. Esta estava modificada, flores enfeitavam-na. Na grande pedra haviam gravado uma sentença em sua memória. Os bancos e os gradis em volta indicavam que muitos curiosos haviam se acomodado nesse lugar de paz. Não mais era a sepultura do seu Senhor. Então, ela, quando iniciou o caminho em direção ao Gólgota, ela já sabia que o corpo de Cristo não estava mais lá, tinha sido retirado. Esse fato aqui possivelmente foi 5 ou 10 anos após a morte de Cristo. Então ela teve aquela vontade interior de saber o verdadeiro local que foi ocultado o corpo de Cristo. Porque ela já sabia, ela sabia que o corpo dele tinha sido ocultado. Assim ela seguiu mais rapidamente seu caminho estreito, caminho em direção à colina do Gólgota, do Calvário, né? Onde é hoje a igreja do Santo Sepulcro, que hoje está dentro das novas muralhas de Jerusalém. As muralhas teve pelo menos umas 4 configurações principais, né? Daquela época mais antiga de Davi, depois da época de Herodes e de Jesus, depois até a época de Constantino, e por fim a última mudança foi feita na época dos mamelucos, domínio otomano, né, islâmico, por volta de 1500, 1400.
Assim ela seguiu mais rapidamente seu caminho estreito e logo se encontrou na sepultura. É o sepulcro vazio, né? Esta estava modificada. Flores enfeitavam-na. Na grande pedra haviam gravado uma sentença em sua memória. Os bancos e gradis em volta indicavam que muitos curiosos haviam se acomodado nesse lugar de paz. Não mais era a sepultura do seu Senhor, porque tirou a paz, né? Aquela começou as, a forma humana, né, de desfigurar as coisas. Você não via mais com naturalidade a realidade espiritual, um espaço adequado para uma oração. Aí já começa aquelas manias humanas como que de idolatrias, aquelas manifestações próprio vamos dizer assim, das fantasias humanas. Porque a partir do momento que o ser humano ele começa a privilegiar o seu raciocínio, ele começa a ter fantasias, imaginações, e não é mais a intuição que está o guiando. A intuição pura já diferencia que é correto ou não, o que está da vontade de Deus, o que não é, que é próprio da vontade de Deus, enfim, que é da próprio do espírito humano, assim, puro, um espírito humano que segue a luz, a verdade, ele caminha na luz e na verdade, daquele que se entregou às idolatrias, às fantasias, que é próprio da indolência espiritual, que é o grande mal que afeta todo hoje o denominado mundo cristão. Né? Não mais era a sepultura do seu Senhor. Porque formam tudo na parte astral, né? Tudo essas configurações, né? De ganância, de idolatria, isso interfere, assim, vamos supor, para uma meditação profunda, uma reflexão. Né? Tudo, o corpo astral da Terra tá escuro, completamente escuro, hoje, devido a todas mal querer humano, as más ações. Então, tanto religiosas como simplesmente crimes, né? O ódio, toda a vaidade, todos os pecados que os humanos fazem, praticam, né? Então, o corpo astral, quer dizer, o mundo mais fino, né? Matéria grosseira, mediana, vamos dizer assim, que está mais próximo, interfere. Há uma interferência, né? E com isso também a luz, ela para chegar à Terra, ela enfrenta dificuldades, há interferências. Né? E é claro que também existem pessoas boas na Terra, senão ela já estaria totalmente entregue às trevas e não haveria nenhum tipo de salvação para o ser humano hoje. Mas isso ainda existe pelos poucos que procuram a luz da verdade, procura ainda manter uma ligação pura com Deus e com a vontade de Deus e praticar essa vontade, né? E ao mesmo tempo essa é a única forma de trazer a autoconsciência para os nossos espíritos. Essa é a nossa tarefa diária, nosso dever, a nossa luta diária para alcançar esse objetivo. Para o espírito que via mais profundamente, não era mais nenhum lugar sagrado. E Madalena pressentiu vagamente como ele se transformaria em local de culto e de ganância no futuro. É o que está hoje a igreja do Santo Sepulcro, né? Divisões, né? Brigas, interesses, enfim. Sempre poder e matéria, ganância, né? De repente, ela sabia porque não estava na vontade do pai que o receptáculo que acolhera seu filho caísse nas mãos da posteridade. Então estava na vontade de Deus. Isso foi a vontade de Deus mesmo, Pai, que ocultasse o corpo de Cristo.
que seria justamente a prova do crime que a humanidade cometeu. E ao mesmo tempo que seja uma prova, isso possibilitar um despertar espiritual para muitos que querem ver, que ainda tem ouvidos, olhos e ouvidos, né? Olhos para ver e ouvidos para ouvir. Exatamente. Então, Madalena, com a sua espiritualidade latente, ela é um ser assim, pode-se dizer que entre as pessoas que convivia com Jesus, era a pessoa que mais o compreendeu. Daí causou inveja em Judas, por exemplo, porque ele sentia ciúmes de Jesus, né? Mas Judas ele é intelectual, ele tinha uma certa erudição, ele era um erudito que tinha estudado, ele, vamos dizer assim, ele não era analfabeto, ele sabia escrever, mas ele não tinha, ele estava escravizado ao raciocínio, os valores do raciocínio. Bom, eu vou continuar narrar nos próximos vídeos. A minha intenção é continuar. Essa narração é de 2 páginas e eu vou cortar, né? Quer dizer, cada parágrafo, procurar analisar e para chegar a um bom entendimento, né? Boas reflexões. Então eu vou encerrar por aqui, que é mais ou menos a proposta de fazer um vídeo de uns 30 minutos. E vou continuar com essa questão aí, que é justamente divulgar onde estão os ossos de Cristo. Eu continuo afirmando, até prova em contrário, onde estão os ossos de Cristo. Se as pessoas levarem a sério ou não, não é o meu problema. O meu problema é divulgar a minha convicção. Nesses 10 anos que eu divulgo, já recebi ataques aí, principalmente dos indolentes espirituais, ditos cristãos, ataques gratuitos. Né? Uma parte fica quieta, não comenta, mas quem mais atacou, da teoria, assim, foram justamente esses autodenominados cristãos, que não dão conta da idiotia espiritual em que eles estão, a doença que eles sofrem. Eu pouco importo, eu sigo, eu estou com a verdade, eu estou com a minha convicção. Para mim, isso, quem tem convicção, segue em frente. Não olha nem para a direita nem para a esquerda. É isso o meu objetivo. Então, um abraço a todos.